GJK, GKI. Certo? Eu vou pegar um simplexo associado com IJ, um simplexo associado com JK, um simplexo associado com KI, tá certo? E vou fazer as classes de equivalência desses caras e vou fazer o produto, tá certo? Dessas classes de equivalência. Olha quanto vai dar. Falou nada? Isso aqui vai dar o seguinte, ó, x0, xi, xj, aí você volta dentro do L ainda para o x0, aí sai do x0, vai para o xj, xk, volta para o x0, vai para o xk, xi, né? E volta para o x0, né? Legal. Olha só esse cara aqui, ó. Você tem xj, tarará, x0, x0, tarará, xj. Isso é um loop com base em xj. Tá certo? Esse loop está inteiramente contido em L. Sim ou não? Porque olha só, de xj até x0, está todo mundo em L. Né? De x0 até xj, está todo mundo em L de novo. Portanto, esse loop todo aqui pode ser contraído a um ponto, que é o xj. Isso aqui vira o xj. Esse outro cara aqui, ó, é a mesma coisa. De xk até x0 está todo mundo em L. De x0 até xk está todo mundo em L. Eu posso contrair tudo isso aqui a xk. Tá certo? Então, essa classe toda aqui que eu montei vira a mesma classe desse cara aqui, ó, xi, xj, xk, xi, x0. Agora eu tenho um loop em xi, tá certo? Tem um loop em xi, ó, xi, xj, xk, xi. Só que xi, xj e xk são vértices, né, de dois simplexos. Então, xi, xj, xk pode ser substituído por xi, xk. Né? Agora, xi, xk, xi pode ser substituído por xi. Bom, vamos por etapas aqui, né? Isso aqui pode ser substituído por xi. Então você termina com isso aqui, ó, x0, xi, x0. Mas isso aqui é um loop inteiramente contido em L. Então isso daqui é o x0. É igual a 1. Então olha só que legal. Toda vez você pode agora construir todos os loops, né, do seu grupo de bordas, né, como classes de equivalência de loops associados com um simplexos em K-L. Tá certo? Cada um desses caras você vai considerar um gerador do seu grupo. Tá certo? E quando você tiver dois simplexos, tá certo? Você vai obter
relações entre esses geradores. Foi exatamente isso que a gente obteve aqui, ó. Gerador, 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 igual a 1. Então, você tem uma maneira sistemática de obter todos os geradores do seu grupo e todas as relações. Então, você descobriu o grupo, né? Você vai descobrir o grupo através da apresentação do seu grupo, né? Maneiro, mas a história toda só fica bonita mesmo quando você vê em ação, né? Com exemplos. Vamos começar a ver uns exemplos aí, né? Vou começar de baixo, começar com um exemplo maneiro, pequenininho, né? Então, o nosso primeiro exemplo é o exemplo do círculo, né? Mas sempre que a gente está em apuros, a gente se apega ao círculo, né? Bom, então a primeira providência é arrumar um complexo simplicial, né, que triangule o círculo, né? Tal que você tem um poliedro, né, etc. e tal. Então, você podia pensar o seguinte: bom, o que eu vou fazer com o círculo? Eu abro o círculo simplesmente. Então, eu vou considerar um negócio assim, né? x0, x0, né? Mas o problema é o seguinte, né? Até que para 0 simplexo está bom, mas para 1 simplexo não está bom, não. Porque um simplexo é sempre um cara com um ponto inicial diferente do ponto final. Tem que ser x0, x1. Né? Não tem isso de x0 anda e termina em x0. Pelo menos no RN não tem. Né? Então esse aqui não serve. Né? Próxima tentativa pode ser o seguinte: eu posso dividir o círculo em 2 pedaços. Né? Posso pegar um ponto intermediário, aí eu tenho 2 simplexos, maravilha. Né? Só que aqui, o que eu tenho efetivamente são 2 segmentos de reta que não vão ser homeomorfos ao círculo de jeito nenhum. Né? Tem 2 pontos separados ali. Né? x0 e x1. Está faltando alguma coisa, né? Para eu voltar para o círculo, essencialmente. Né? A melhor tentativa vai ser essa daqui, né? x0, x1, x2, x0. Bom, isso daqui, sim, você pode considerar, né, exatamente o poliedro que a gente viu, né, na aula passada, só que agora com um pouco mais de justificativo. Né? Quer dizer, aqui você tem x0, x1, x2. Isso daqui é um complexo simplicial. Nosso complexo simplicial K vai ser isso aqui. x0, x1, x2, x0, x1, x0, x2, x1, x2. Certo? Maravilha. O poliedro associado com esse cara aqui, sim, obviamente é o homeomorfo ao círculo. Né? E agora a gente tem que encontrar a árvore maximal, né? Aqui dentro. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso.
Então, para encontrar o L, né, é claro que eu já começo colocando todos os zeros simplexos, né? Resolvi o problema dos zeros simplexos, né? Agora, tem que escolher, né, mais um simplexos, né, de modo que todos esses pontos estejam conectados por caminhos de arcos, né, dentro do L, tá certo? Então, por exemplo, eu posso botar aqui um x0, x1 e x0, x2. Será que eu posso colocar o x1, x2 também ali? Né? Ou não? Se eu colocar o x1, x2, eu posso montar um loop baseado em x0 que não tem nada no meio, tá certo? E que não vai poder ser deformado num ponto. Né? Aqui, por exemplo, no L, né? Se eu botar aqui x0, aqui x1, x2, eu estou botando esse um simplexo, esse um simplexo, tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver em x1, eu posso me conectar com x2, com um laço, né, baseado em x1 aqui, ó, x1, x0, x2, x0, x1, sem problema, né? Se eu tiver em x0, um simplexo sozinho já me conecta com x1, né, e volta, né? Se tiver em x0, posso também me conectar com x2 por um simplexo. Na verdade, não é isso, não. Eu tenho que estar, ele é conexo por arcos, eu tenho que ter simplesmente um caminho, não precisa ser um loop, né? Mas, né? Eu posso imaginar o caminho x1, x0, x2, x2, x0, x1, x0, x1, x0, x2, está todo mundo conectado por arcos. Maravilha. Tem todos os vértices, está conectado por arcos, e não tem nenhum laço de bordas que possa ser reduzido, que não possa ser reduzido a um ponto. Tá certo? Por exemplo, eu posso fazer um laço aqui, ó. x0, x1, x0, x1 pode ser reduzido a um ponto. x1. x2, x0, x2 pode ser reduzido a um ponto. x0, x2, x0, etc, etc. Né? Se eu incluir o lado que está faltando do triângulo, aí eu não posso mais falar isso. Tá certo? E eu preciso dos dois simplexos que estão ali para definir meu L. Senão ele não satisfaz esse critério que está aqui. Tá certo? Maravilha. Então encontrei o L, né? Encontrei um complexo. Primeiro, encontrei um complexo simplicial que representa o círculo. Encontrei o L, tá certo? E agora posso encontrar o meu grupo de homotopia, né? O meu grupo de bordas, né? Então, em K-L, o único simplexo que eu tenho é o x1, x2, tá certo? Eu vou associar esse cara, né, um G12, que é esse cara aqui, ó, x0, né, tipicamente x1, x2, x0, né? Ok? Ó, x0, x1 está dentro do L. x2, x0 está dentro do L. x1, x2 aqui não está, né? Esse cara aqui não está. Então, esse aqui é o G12, tá certo? E não há nenhum 2 simplexo. No complexo simplicial K, não há nenhum 2 simplexo. Portanto, não há nenhuma relação. Para cada 2 simplexos, você tem uma relação.
Tá certo? Então, como não tem nenhum 2 simplex, não tem nenhuma relação. Então você diz, esse cara aqui é o gerador, se você quiser chamar ele de X, né? Então o nosso grupo de bordas, ou o nosso π1 do S1, tá certo? É esse grupo aqui, X, nenhuma relação. A apresentação do grupo em questão é essa. Tem um gerador e nenhuma relação. Bom, que grupo é esse? No final das contas, a gente viu na aula passada, né? Essa apresentação em particular. Então vamos rever, né? Os elementos, né, do grupo de homotopia, eles vão ser caras do tipo x elevado a n, né? Não é isso? Com esse cara aqui, eu posso definir esse cara vezes ele mesmo, esse cara vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, esse cara vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, assim por diante. Então eu posso definir x1, x2, x3, etc e tal. E tem o x0, que é a identidade, que é o laço contido em L. Qualquer laço contido em L está da classe de equivalência da identidade, né? Então, eu tenho um elemento genérico do meu grupo de bordas, é um cara do tipo x elevado a n, né? Outro elemento genérico vai ser um cara do tipo x elevado a m, mesmo x, tá certo? Isso daqui, por definição, né, é repetição de n vezes o x, vezes repetição de m vezes o x, é a repetição de n mais m vezes o x, né? É o x elevado a n mais m, né? Então você tem um homomorfismo, né, que você vai provar facilmente que é um isomorfismo, não vou provar isso, que associa, né, ao x elevado a n, que é um elemento genérico do grupo de bordas, né, ou do primeiro grupo fundamental. Ao x elevado a n se associa o n, né? Se você tiver φ de x elevado a n vezes x elevado a n, né, isso vai dar φ de x elevado a n mais m, que é igual a n mais m, que é igual ao φ de x elevado a n mais φ de x elevado a n, né? Então isso aí é um homomorfismo, né? É banal mostrar que ele é injetivo e sobrejetivo, né? Então há um isomorfismo entre os elementos desse grupo e os elementos dos inteiros, do Z. Tá certo? Esse φ é um isomorfismo entre G e Z, né? Portanto, a lei de composição de dois elementos desse grupo é a mesma lei de composição do Z. Você vê isso através desse isomorfismo que você tem. Então esse cara aqui é pura e simplesmente um Z mesmo. Tá certo? Esse é o resultado clássico, né? Que o primeiro grupo de homotopia, o grupo fundamental do círculo, é o Z, né? O grupo dos inteiros, né? Que classes de equivalência são essas? Que loops são esses, né? Então, cada laço dentro do círculo, né, é classificado de acordo com o número de voltas que ele dá completando o círculo. Tá certo? Um cara que completa uma volta não pode ser continuamente deformado num cara que não completou uma volta. Tá certo? Se você fizer isso aqui, ó, x0, x1, x0, esse cara pode ser deformado num ponto. Maravilha. Mas se você tiver
x0, x1, x2, x0, esse cara não pode ser deformado num ponto. A diferença entre o primeiro e o segundo é que o primeiro não completou uma volta e o segundo completou. O cara que completar 2 voltas não pode ser deformado no cara que completou só uma volta. O cara que completar 3 voltas não pode ser deformado no cara que completou 2 voltas, e assim por diante. Então, de acordo com o número de voltas que o laço dá no círculo, né, você tem uma classe de equivalência de laços diferentes. Tá certo? Então, esse Z que está aí, o grupo dos inteiros, cada número desse está associado com o número de voltas que um laço dá, que completa em volta do círculo. Tá certo? Ele é chamado de winding number, número de enrolamentos. Né? Para quem já estudou instantons ou soluções topológicas, né, em teoria de campos, esse nome já apareceu muitas vezes. Né? Winding number. Winding number significa isso mesmo, número de enrolamentos. Né? E o winding number classifica exatamente os laços sobre o círculo. O número de enrolamentos que um laço dá sobre um círculo. Tá certo? Então esse é o grupo fundamental do círculo. Tá certo? Se a gente estava fazendo isso daqui em muito detalhe, bem devagarinho, etc e tal, mas se vocês abstraírem, né, vocês vão ver que esse cálculo é direto, né, imediato. Tá certo? Quer dizer, se você montou sua árvore maximal só pode ser um cara com no máximo 2 simplexos, 2 simplexos. Só falta um simplex, esse é o único gerador que tem. Não tem 2 simplexos, não tem relação. Acabou. Está calculado aí o cara. Bom, na próxima aula a gente continua com mais exemplos para começar e depois nós vamos para outros grupos de homotopia mais altos, sabe, de ordem superior, que medem ou que encontram buracos de dimensões maiores, né, do que um. Aí com laços você consegue pegar um conjunto, um certo tipo de buraco, né, mas outros tipos de buracos você não consegue pegar. Então você pode ir para coisas que tenham dimensão maior do que um, para procurar pegar esse tipo de buraco. Quinta-feira, certo? Isso aí aparece na quinta-feira.